que você faria se o seu filho fosse denunciado de estupro contra a sua afilhada, a filha da sua melhor amiga? Pois é, esse é o enredo do livro Eu Não Sei Quem Você É, da autora Penny Hancock. E nós vamos falar um pouco mais sobre ele no decorrer desse vídeo. Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e esse é o canal Livros Meus Mimos. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem delicado, mas de um livro que é super importante você conhecer e dar uma oportunidade para ele, que é o Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. Bom, gente, antes de começar a falar desse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu tô falando de livros incríveis durante esses dias por aqui. Eu falei desse aqui, amarelinho, que é a Metade Perdida, que é sensacional, entre outros que eu não vou lembrar, mas tá saindo muitos vídeos interessantes. E aqui eu falo de tudo um pouco. De dorama, de filme, de série, de documentário. Temos espaço para qualquer tipo de conteúdo nesse canal. Então, se você gostar, dê um curtir e compartilhe com seus amigos, tá bom? Eu vou deixar aqui no box de descrição o link da Amazon, caso você queira comprar qualquer coisa, qualquer livro, perfume, sabonete, o que você quiser. Compre usando esse link, por favor. Vou deixar linkado também as minhas outras redes sociais, Twitter, Instagram, caso você queira me acompanhar por lá. Eu já estava comentando no Twitter do livro que eu estava lendo, né, que é esse. Eu sou bem presente tanto no Twitter quanto no Instagram, então sinta-se à vontade para me acompanhar por lá. E tô deixando também a minha caixinha postal, caso você queira me enviar qualquer coisa. E, para finalizar os nossos avisos hoje, eu vou deixar um código aqui para você poder assinar a tag. Se você assinar por esse código, você vai ter 30% de desconto na sua caixinha, tá bom? Então, se você for assinar a tag, seja a Inéditos ou a Curadoria, eu peço para você, por favor, que você use esse cupom que eu vou deixar aqui também no box de descrição e eu vou deixar no comentário fixado, tá bom? Tá, Jéssica, do que se trata esse livro? Bom, caso você não tenha ideia do que eu estou falando, tag é um grupo literário, é um clube de assinatura, na verdade, que a cada mês eles enviam um livro para sua casa, assim como Intrínsecos. Eu assinei a tag Inéditos, então nós temos duas tags, a Curadoria e a Inéditos. A Curadoria traz livros que já foram publicados aqui ou inéditos, mas que alguns podem ser raros aqui no país. Já a tag Inéditos traz livros, como o próprio nome diz, inéditos, então livros que nunca foram publicados aqui. Após 6 meses, esses livros serão publicados em outras editoras. Então, vem nessa caixinha aqui toda bonitinha. Eu já fiz um unboxing da caixinha, então eu vou deixar linkado aqui que eu não vou mostrar com muitos detalhes. E a tag, ela traz o livro, no caso da Inéditos, o livro em brochura, junto com uma revistinha que vem com um conteúdo que vai desenvolver melhor o tema do mês, que vai enriquecer um pouco mais a sua leitura. Vem a luva, que eu chamo de box, que vem o livro aqui dentro junto com a revistinha do mês. E temos um marcador, que no caso aqui temos uma citação, mas tem marcadores que não vêm com citações, que vêm com um planejamento literário para você poder ler durante 21 dias. E o brinde, né? O clube de assinatura também vem um brinde, e o brinde do mês de março é o Diário de Freya. E eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Bom, tudo bem, Jéssica, você mostrou o conteúdo da caixinha e tal. Só para poder atualizar vocês, caso você não conheça o clube de assinatura, eu falei que a tag traz livros e após 6 meses uma editora publica. Temos aqui o caso dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. A tag publicou ele em abril de 2018, se eu não estiver enganada, ou 2019. E em outubro, a Paralela trouxe o livro. Então, 6 meses depois, a Paralela publicou. No caso do livro que eu vou conversar com vocês hoje, Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. Essa edição é a da tag e daqui a uns 6 meses, mais ou menos, a editora Dubrinense, eu acho que eu tô pronunciando certo, Dubrinense, a editora Dubrinense, vai trazer este livro à venda na Amazon e nas outras livrarias.
Lembrando que você só consegue adquirir nessa edição da tag se você for um associado. Então, eu não sei quem você é, vai contar a história de duas amigas. Essas duas amigas são a Holly e a Jules. A Holly, ela é professora de escrita criativa e a Jules, ela tem uma lojinha com, como é que eu posso dizer, com roupinhas infantis, sabe? A Holly, ela trabalha numa universidade e ela dá palestras sobre consentimento feminino, que significa basicamente que ela dá palestras falando que os homens têm que entender que não é não, e que não não é um talvez, não não é um sim, não não é um tô bêbada, pode ficar comigo à força. Não, não é não. Então, basicamente, o que a Holly explica durante esses seminários, essas palestras, é isso. E então, as duas são super amigas. A Holly trabalha numa universidade em Londres, mas ela mora numa área um pouco afastada ali, que é mais ou menos uns 40 minutos, quase uma hora de Londres até a cidade delas, que a autora aqui no caso não deu um nome, mas é uma região rural, ali próximo a Londres. E as duas são super amigas, amigas desde a faculdade, né, a Holly e a Jules, ao ponto de a Holly tem um filho chamado Soul, ele é um adolescente de 16, 17 anos. E a madrinha dele é a Jules, pra você ter uma ideia do quanto essas duas se amam. A amizade delas é assim, unha e carne, almas gêmeas, né? E a Jules tem uma filha chamada Safe, que ela tem 13 anos e ela também é afilhada da Holly. Então nós temos aqui duas amigas que quando elas querem chorar, ligam uma pra outra, quando elas querem rir, compartilhar notícias boas, tudo uma depende da outra. Lembrando que a Holly, ela se mudou para esse interior ali por insistência e por sugestão da Jules, já que a Holly é uma mulher totalmente urbana. Então aqui já temos as duas personagens principais totalmente esclarecidas para vocês, mas a história vai começar quando a Safe, a filha de 13 anos da Jules, conta pra mãe que ela foi estuprada pelo Soul, o irmão especial, o irmão de criação dela, o filho da melhor amiga da Jules, né, o filho da Holly. E a Jules fica chocada e ela conversa com a Holly fica chocada e fica naquela coisa, né? Será que ele fez, ele não fez, ela tá mentindo, não tá? O que que tá acontecendo? E no meio disso tudo aqui vai começar um suspense sobre uma outra coisa, além da questão do estupro. E o livro vai se desenvolver. Inicialmente, eu achava que o livro era um pouco lento. Eu demorei um pouco para me apegar à história. Talvez a culpa não seja do livro. Eu acho que a culpa, na verdade, é da Metade Perdida, porque eu tava lendo os dois meio que ao mesmo tempo, que eu comecei a ler o da tag, que chegou primeiro, e eu abandonei ele na página 50, assim que eu terminei o primeiro capítulo, eu abandonei porque o Intrínsecos tinha chegado. Então ele ficou um tempo parado, tanto que quando eu fui retomar a leitura eu comecei do zero. Mas o que acontece aqui? É um tema super delicado, né? É uma menina de 13 anos que foi estuprada. Mas o livro ele não é só isso. Ele tem todo esse drama familiar, tudo que envolve essas duas personagens. Então nós temos elas, uma tentando defender o filho da outra, né? Tentando defender a sua família. As duas começam aquela amizade linda que elas tinham acaba de uma forma assim repentina, e essa acusação de estupro simplesmente destrói a vida de muitas pessoas. Então, esse é um livro muito complexo, na minha opinião. O que é curioso, já que eu já comentei aqui no canal sobre o livro Minha Sombria Vanessa. Eu vou deixar o link aqui caso você não conheça. E ele também fala um pouco de estupro e ele fala de assédio sexual com menor. E assim, é um tema super delicado e as autoras estão trabalhando esse tema muito bem. A Penn Hancock, ela aborda ele com um suspense que deixa o leitor vibrado da primeira página até a última. Você precisa saber o que está acontecendo aqui, você precisa entender
o que tá acontecendo aqui. O sofrimento dos personagens é totalmente palpável. Eu senti a dor da Holly ao imaginar que o filho dela, que ela tanto admira, que ela tanto ajuda, que sempre ouve as palestras dela sobre consentimento, simplesmente estuprou uma menina. E assim, a negação que a Holly passa, se isso é verdade ou se isso não é o fato de que aconteceu. E nós, leitores, vamos ficar naquela corda bamba. O Soul é culpado, não é, a Safe tá mentindo, não tá, quem que tá certo nessa história? Mas você só vai descobrir lá pra página 380, o livro tem 407 páginas, você só vai descobrir na 380, e é um final espetacular, é um livraço, gente. Eu não sei quem você é um livro sensacional, de um tema que precisa ser debatido. Nós mulheres precisamos falar sobre isso, precisamos denunciar caso a gente seja assediada, seja em casa, seja no trabalho, independente, nossa voz precisa ser ouvida. Tem uma parte que eu achei super interessante aqui, porque com esses debates, esses seminários que a Holly faz, ela recebe muito hater no Twitter, em redes sociais. E tem um momento em que a Jules fala assim: ah, mas Holly, que você, né, sobre o consentimento e tudo que a Holly faz, e a Holly fala que ela tá ficando desanimada de falar sobre isso. Vou ler só um trechinho. Que ela tava ficando desanimada de ficar falando sobre essa questão de assédio, de abuso sexual, e que ela já está acostumada com todo esse discurso de ódio, que ela precisou aguentar esse lixo por meses no Twitter. Citação da Holly, tá? Abre aspas. Você levanta a cabeça acima da lama por um segundo para lutar pelo direito das mulheres e seu crânio é rapidamente esmagado por homens inseguros que insistem em ficar na defensiva. Eu queria nunca ter escrito algo assim. Eu não tinha a menor ideia do tiroteio que ia provocar. Aí a Jules responde a Holly: essas coisas precisam ser faladas e não menos. Então, esse é um livro que, assim, ele se tornou um dos meus preferidos desse ano. Ele não é um livro fácil, tá, gente? Se você já passou por situação de assédio, de estupro, violência física de um homem, né, contra uma mulher, você não vai se sentir bem lendo esse livro. Ele contém gatilhos, então leia com calma, esteja avisado do teor pesado que esse livro tem, pesadíssimo, ouso dizer, mas é um livro que você vai terminar de ler e você vai falar assim: nossa, é isso, é isso aqui mesmo. A forma como a mulher se sente após um estupro, como é narrado, a forma como uma mãe se sente ao saber que a sua filha passou por isso, a vergonha de você querer denunciar e saber que por ser mulher a sua fala não vai ter o crédito que a fala de um homem tem. Então tudo isso é colocado aqui de uma forma que é real. Então, esse é um livro de ficção, mas que ele aborda muito bem a realidade. E ele é um livro que a gente precisa enaltecer, que a gente precisa conversar. E eu acho que esse vai ser um daqueles livros, assim como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que vai passar ano e a gente vai ficar falando dele. É um livro que precisa ser conhecido, é um livro que precisa ser lido e é um assunto que precisa ser debatido. Então, já que dessa vez eu não vou trazer spoilers aqui para essa resenha, o Diário de Freya, né? Por que o Diário de Freya? Porque a Freya vai ter um papel muito importante nessa jornada desse livro. Vocês vão entender quando vocês lerem. E eu quero que vocês me contem o quão surpreso vocês ficaram do porquê que o mimo do mês da tag foi o diário. Na nossa revistinha, que tem textos complementares, eles falam um pouco sobre a autora. Então esse é o quarto livro que ela publica e todos os livros dela trazem um pouco dessa temática, desse drama, de coisas atuais. Um dos livros, o primeiro livro dela, pelo que é dito aqui, fala sobre uma senhora que mantém o filho em cárcere privado. Então,
podemos dizer que os livros dela não são dos mais leves, né, gente? Eles explicam um pouco do porquê do projeto gráfico. Então, a luva... Deixa eu tirar o marcador aqui. A luva tem esse design por causa das descrições ali do lugar onde elas estão morando. E o livro, né, na verdade aqui seria a representação da Jules e da Holly com seus respectivos filhos, o Soul e a Safe. E nós também temos aqui um texto sobre a dimensão do assédio sexual. Nós temos aqui eles falando que o número que você precisa ligar, caso você esteja sofrendo, você tenha sofrido um assédio sexual, você pode entrar em contato pelo número 180 ou pode buscar apoio e informações no site metobrasil.org.br. Eu vou deixar o número aqui no box de descrição e o site. Então, caso você esteja sofrendo abuso, você já tenha passado por isso e você queira denunciar, denuncie. Eu vou deixar todas as informações aqui no box. Não é uma vergonha você denunciar. Eu sei que é difícil você falar sobre isso com alguém. Nós mulheres, a gente se sente num conflito interno muito grande, mas não vai curar o que você passou. A denúncia não cura, mas talvez te ajude de alguma forma. Então, mesmo que seja só para conversar, tem grupos de apoio, eu vou deixar aqui embaixo. E assim, não passe por isso sozinha, tá bom? E então, gente, assim, aqui também fala um pouco sobre a cidade fictícia na qual a autora se baseou para escrever o livro, que não é tão fictícia assim. E aqui nós temos 3 livros complementares que falam sobre abuso. E nós temos o famigerado, popularzíssimo, que a gente sempre fala em todo vídeo que eu falo sobre abuso sexual. Nós vamos falar de quem? Nabokov, né? Nós vamos falar do Lolita. Então, nós temos aqui a indicação do Lolita, fala um pouquinho do filme. Temos também o Falsa Acusação, uma história verdadeira, do T. Christian Miller e Ken Armstrong, que tem uma série na Netflix, uma adaptação chamada Inacreditável. E temos o Reparação, do Ian McEwan, que caso você não esteja aí associando o nome ao filme, existe um filme com a Keira Knightley, que fez Orgulho e Preconceito de 2005. Ela fez um filme chamado Desejo e Reparação, que é a adaptação do livro Reparação e vale super a pena você assistir. O filme concorreu a 7 Oscars e eu vou te falar uma coisa, é um filme que você termina de assistir assim, em choque. Gente, essa é a minha indicação de hoje. O vídeo ficou um pouco comprido. Eu queria falar desse livro com spoilers, mas eu não vou falar porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém. Pode ter alguém que vai ficar um pouco empolgadinho. Então, assim, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui. Caso você termine de ler esse livro e queira conversar comigo, eu estou totalmente aberta. Caso você esteja passando por uma situação semelhante, entre em contato com alguém, converse com alguém. Não aguente isso sozinha, tá bom? E assim, leiam. Eu não sei quem você é, porque é um livro sensacional e precisa ser lido. Nós precisamos falar sobre abuso sexual, nós precisamos dar voz às mulheres, nós precisamos lutar contra aqueles que nos calam e contra aqueles que nos agridem, seja sexualmente ou fisicamente, tá bom? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui quais livros que vocês leram que tem essa pegada de abuso sexual ou de estupro de menor. E vamos conversando, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo, um grande beijo e até o próximo vídeo.